Olá, meu nome é Hart. Queremos apresentar hoje o primeiro conteúdo das lições referentes à teoria DISC. Imagine que você vai ao seu local de trabalho na segunda-feira de manhã e tem um cheiro gostoso de café no ar e você reúne a tua equipe com 4 colaboradores para discutir um novo projeto que vai ser iniciado. O Daniel é um desses teus colaboradores. Assim que você apresentou o projeto, diz: puxa, eu gostei da ideia, eu me ofereço para gerenciar esse projeto. E você percebe nas atitudes, nas palavras, que o Daniel gostaria muito de assumir o comando da execução desse projeto. A Inês, por sua vez, também outra das colaboradoras, está mega entusiasmada, quer começar imediatamente, já apresenta várias ideias que podem contribuir para o sucesso dessa proposta. A terceira pessoa da tua equipe é o Sérgio. Ele se contém, não se empolga como os outros dois, mas ouve atentamente tudo aquilo que está sendo colocado. E na sequência ele pergunta se já foram fechados acordos, se todo mundo está alinhado, se isso não vai gerar nenhum tipo de estresse na própria equipe. E a Carla, a última das 4 pessoas que faz parte dessa reunião contigo, ela está em dúvida se todas as tarefas estão bem definidas e seu cronograma já está organizado e seus prazos poderão ser realizados dentro daquilo que foi proposto. Então, essa reunião imaginária com essas 4 pessoas que reagem de maneiras diferentes a uma mesma ideia, a uma mesma situação, ilustra bem como que é o comportamento humano. Nós reagimos de maneiras diferentes a uma mesma situação, dependendo de como que nós enxergamos aquele contexto, aquela proposta. E isso é a forma como a teoria diz que pode nos ajudar. E nesta lição nós queremos então compreender os fundamentos da teoria. Quero começar também com um texto bíblico bastante conhecido, provavelmente por você, que nós lemos no Salmo 139, onde diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Você pode ler depois o restante desse salmo maravilhoso, que nos mostra como Deus nos conhece, como Ele sabe aquilo que se passa no nosso íntimo e como nós somos diferentes. Você e eu não agimos da mesma forma na mesma situação, porque nós somos únicos, nós somos exclusivos. Uma pergunta que talvez você já tenha se feito é: o que faz com que nós sejamos tão diferentes uns dos outros? Ou poderíamos perguntar: o que molda o nosso comportamento? É importante nós analisarmos de que forma também a nossa personalidade é desenvolvida. E há muitos estudos, muitas pesquisas procurando identificar quanto daquilo que nós somos e da forma como nós agimos tem a ver com a nossa genética ou com a influência da nossa educação. Eu gostaria de propor de que, de fato, um primeiro elemento que molda nosso comportamento é a nossa carga genética. Em muitos aspectos, você e eu somos iguais aos nossos pais, na medida em que nós herdamos deles a nossa carga genética. Por outro lado, o ambiente familiar de origem também tem forte influência, porque a partir daquela carga genética com a qual nós nascemos,
o ambiente familiar onde nós crescemos também exerce grande influência. Na medida em que nós observamos aquilo que nossos pais fazem, como eles se comportam nas mais diferentes situações. E, finalmente, eu gostaria de sugerir uma terceira fonte que influencia nosso comportamento, são as nossas experiências. Aquilo que você ou passamos, as nossas experiências individuais acabam também moldando o nosso comportamento. Sem querer discutir quanto cada um desses três elementos interfere, gostaria de só propor que, de fato, cada um deles é extremamente importante na maneira como você e eu nos comportamos. Uma outra questão é quanto que é aquilo que qual é o papel dos nossos valores, das nossas crenças em nosso comportamento. E para isso, eu gostaria de ilustrar com a figura de um iceberg. Iceberg é um bloco de gelo, muitas vezes de tamanhos colossais, que se desprende de um glaciar ou de um bloco de gelo maior e flutua então na superfície do lago ou do oceano, onde a parte superior do iceberg, é aquilo que está visível, ela é muito menor do que o que está submerso. Então, aquilo que está visível no iceberg corresponde ao nosso comportamento, é aquilo que as outras pessoas veem na maneira como você e eu lidamos nas situações mais diferentes da vida. Porém, esse comportamento, esse aspecto visível do nosso ser, ele esconde embaixo os nossos valores, as nossas crenças, assim como no caso do iceberg, a parte submersa também é muito maior do que a parte visível. Então, com isso, dois estudiosos propuseram uma figura imaginária muito interessante para demonstrar isso que nós estamos querendo falar, que é a janela de Johari. A janela de Johari propõe que a nossa vida é como se fosse uma janela retangular, dividida em 4 vidros, e cada um desses 4 vidros tem um nível de transparência diferente. Imagine que o primeiro desses vidros ele era totalmente transparente, um vidro translúcido, limpo, onde aquilo que eu enxergo de dentro de mim para fora é igual àquilo que as outras pessoas de fora enxergam dentro de mim. Então nós vamos chamar esse primeiro vidro como sendo a área livre. O que eu sei sobre mim é igual ao que as pessoas conhecem de mim. Há total transparência naquilo que eu sou e naquilo que as pessoas enxergam em mim. O segundo vidro é como aquele vidro que tem uma película que não permite que seja olhada de fora para dentro. Nós vamos chamar isso da área oculta. Eu sei como eu sou, mas isso não é conhecido pelas pessoas ao meu redor. Ou é uma fachada, eu escondo algo de mim que eu sei, que eu penso, que eu me comporto, que eu creio daquela forma, mas as pessoas de fora não têm conhecimento disso. O terceiro vidro dessa janela é ao contrário. Nós vamos chamar isso da área cega. As pessoas veem que eu me comporto de certa forma, mas isso não é percebido para mim. Está no meu inconsciente, são comportamentos talvez automáticos, reajo de certa forma em algumas situações, de uma maneira que não me é consciente, mas os outros percebem. Ali nessas situações o Hart se comporta assim, o assado. Vamos chamar essa terceira janela, esse terceiro vidro, como a área cega. E finalmente o quarto vidro dessa janela, ele é totalmente opaco. Vamos chamar da área desconhecida. Nem eu sei que eu sou assim em certas áreas e nem as pessoas o percebem. Então, esses 4 vidros procuram ilustrar de que forma há muitas vezes uma diferença entre aquilo que eu me comporto, a forma como eu me comporto e aquilo que de fato as pessoas veem em mim. E quanto maior é a área transparente, quanto maior é o vidro onde aquilo que eu creio e aquilo que eu me comporto é igual ao que eu sei, o que as outras pessoas veem em mim, mais fácil vai ser essa convivência com as pessoas.
Isso mostra também que nós somos movidos por fatores diferentes. Aquilo que nos move a agir de certa forma não é a mesma coisa que move outra pessoa. Uma pessoa não pode ser motivada por alguém se antes eu não conhecer o que é de fato, o que a estimula, quais são os seus propósitos de vida, o que de fato é desafiador para ela. Porque as pessoas têm necessidades muito distintas e, portanto, vão reagir de maneira diferente dependendo daquilo quais são os valores, as motivações dela. Então, quando nós falamos a respeito da teoria DISC, eu já vou explicar o porquê dessa expressão, né? O que nós queremos é reconhecer de que não há pessoas ou colaboradores melhores ou piores. Há pessoas no lugar certo e há pessoas no lugar errado, dependendo do seu estilo de comportamento. Então, existem colaboradores que trabalham no ambiente errado, que não está alinhado com o seu perfil, e há pessoas que estão trabalhando no lugar correto e, portanto, vão ter mais facilidade de apresentar um resultado satisfatório. E a proposta, quando nós refletimos a respeito dessa abordagem do DISC, é de nós ajudarmos as pessoas e a nós mesmos a alcançarmos o nosso potencial máximo. Todos nós temos pontos fortes, todos nós temos pontos fracos, e o objetivo é nós encontrarmos ambientes de maior eficiência, de maior satisfação para cada um de nós. Por que é usada então a expressão DISC, a teoria DISC? O DISC é um acróstico que se refere então aos 4 comportamentos principais propostos por essa abordagem. O D, o I, o S e o C, DISC. Então, o D é o estilo dominante, o I é o estilo da influência, o influenciador, o S da estabilidade e o C da conformidade. Dependendo da situação, cada um desses 4 estilos vai provavelmente agir de uma certa maneira. E é isso que nós queremos estudar ao longo desse conteúdo. Você pode talvez perguntar, mas onde é que surgiu isso? Né? Como é que se construiu essa abordagem? Então, desde muito tempo, desde a antiguidade, os filósofos já se perguntavam, mas o que diferencia as pessoas? O que faz com que elas se comportem de maneira diferente num contexto aparentemente igual? Então, percebeu-se que há motivadores bem diferentes dependendo da maneira como a pessoa enxerga aquela situação. No ano 400 a.C., por exemplo, Hipócrates já propunha que havia 4 temperamentos distintos: o sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Em alguns contextos, essas designações ainda são bastante utilizadas atualmente. Já em 1921, no tempo mais recente, Carl Gustav Jung, um psicanalista, ele também propunha que havia 4 funções psicológicas distintas: o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. E algum tempo depois, em 1928, William Moulton Marston foi quem organizou então aquilo que se denomina hoje a teoria DISC, determinando esses 4 comportamentos padrões que nós mencionamos e que nós queremos estudar agora. Ao longo do tempo, então, foram surgindo também testes ou questionários para ajudar a identificar o provável comportamento de cada um, e hoje é uma ferramenta muito utilizada nos mais diferentes contextos. Quais são as aplicações, então, da teoria DISC? Tem organizações que usam com bastante êxito como um dos elementos de seleção de pessoas. Se eu tenho uma certa vaga, por exemplo, que exige um trabalho mais detalhado, voltado para números, que precisa ser exato na área de tesouraria,
ou contábil, é mais provável que a pessoa do estilo C, dentro do DISC, se desempenha bem nesta função do que alguém que tenha um estilo mais expansivo ou mais voltado para pessoas. Então, toda a montagem da equipe será facilitado se o fator DISC for levado em consideração. Com isso, toda a gestão de pessoas é facilitada também na igreja. É muito interessante utilizar essa abordagem para verificar se as pessoas estão nos ministérios mais adequados de acordo com o seu perfil de comportamento. A maneira de lidar com conflitos também é fortemente facilitada se eu entendo qual é o estilo da pessoa com quem precisa ser lidado naquele contexto. E assim tem muitas outras aplicações que nós podemos fazer a partir desse conteúdo. William Marston, ele descobriu que as pessoas elas se diferenciam essencialmente a partir de dois aspectos, ou a partir de duas perguntas que ela responde inconscientemente. A primeira pergunta é: como que eu percebo o meu ambiente? Esse ambiente no qual estou, seja ambiente profissional, seja ambiente da igreja, ou na família, ou numa organização social, eu percebo esse ambiente como sendo mais amigável, mais acolhedor, ou percebo ele como hostil e frio? Então, com base nessa percepção que a pessoa tem deste ambiente no qual ela está inserido, ela já começa a diferenciar o seu comportamento. Se ela percebe o ambiente como amigável, ou caloroso, acolhedor, ela tende a se voltar para as pessoas, que são os estilos influenciador ou estável, né? Se ela percebe o ambiente como sendo mais frio, mais hostil, mais distante, ela tende a se comportar mais voltado para os processos, para as tarefas, que é a característica básica dos estilos do dominante e do conforme. A segunda pergunta que William Marston sugere que as pessoas respondem inconscientemente é se neste ambiente no qual eu estou inserido, como que eu reajo a este ambiente? Como que eu me considero? Forte ou fraco? Eu quero influenciar este ambiente ou eu me retraio nesse contexto? Então, se eu vou me considerar forte, podendo influenciar este ambiente no qual estou, eu vou estar no lado da dominância ou da influência. Se eu estou me sentindo mais fraco, mais retraído em relação a esse contexto, eu vou estar já do lado da estabilidade ou da conformidade. Ou seja, combinando as respostas a essas duas perguntas, nós temos então os 4 perfis. O estilo dominante, então, resumindo o que nós vimos até aqui, ele tende a enxergar o ambiente como sendo mais frio, mais hostil, mas ele se considera forte o suficiente para conduzir, direcionar este ambiente, por isso que ele é mais diretivo. Já o estilo da influência, ele considera o ambiente amistoso, acolhedor, e ele se considera forte o suficiente para influenciá-lo, por isso que ele então desenvolve comportamentos voltados a dirigir ou influenciar as pessoas. O estilo da estabilidade, ele considera o ambiente também acolhedor, como estilo influenciador, porém ele é mais retraído, então ele acompanha o grupo. E já finalmente o estilo da conformidade, ele considera o ambiente essencialmente como frio, como distante, e ele então se volta, mas não forte o suficiente para direcionado, então ele acaba adotando um comportamento de conformidade. Que Deus abençoe a reflexão.